Olá, gente boa! Seja bem-vindo a um momento aqui de reflexão nesse canal. Bom, há uma frase que ela é muito conhecida no nosso meio, que ela diz o seguinte: nenhum sucesso na vida ela compensa o fracasso no lar. Bom, eu não tenho como discordar dessa afirmação e reconheço que ter um lar onde nós possamos nos sentir realizados é mais compensador do que qualquer outra realização. Na verdade, isso é um fato. Mas sabe de uma coisa? O que me incomoda assim muito, sabe, com essa frase, principalmente em tempos assim tão destrutivos para as famílias, é como que a igreja ela trata esses fracassados, os fracassados, sabe? O peso dessa frase, ela está em chamar de fracassado ou de fracasso aquele que não viu o seu lar se tornar um sucesso. E pior ainda, meu irmão, afirma que nada mais que ele faz tem alguma utilidade, pois o que aconteceu dentro da sua casa, retira dele quaisquer outros méritos da vida. Percebe o que eu estou lhe dizendo? Pois é, isso me incomoda, meu irmão, porque eu vejo inúmeras pessoas que são fiéis a Deus, zelosas por uma vida de temor e compromisso, sendo violentamente maltratadas pela mentalidade urbana, secularizada, religiosa, vendo seus filhos serem seduzidos, esposa ou esposo caindo nas armadilhas e clamando por socorro junto aos irmãos que olham para essa pessoa e eles simplesmente dizem: você é um fracassado. Me incomoda, meu irmão, porque eu conheci um pastor, sabe, um homem piedoso, um homem de Deus, que durante 8 anos ele pastoreou, aconselhou, lutou e pregou contra o divórcio, separação de casais, lutou pela família, até que um dia aconteceu com ele, sabe? E no seu ministério, muitos lares foram restaurados e muitos divórcios impedidos de acontecer. Mas aconteceu com ele. E conversando com esse pastor, logo no início ali da sua separação, onde as coisas ainda estavam borbulhando, sabe? E ele me disse que pessoas diziam para ele que não havia mais espaço para ele pastorear, Veja bem, Jesus, ao contrário disso, por exemplo, ele nunca achou que Davi estava inviabilizado como referência em razão de seus fracassos como pai ou marido, e que foram muitos fracassos. A leitura da Bíblia, após o fracasso de Davi, não enseja essa possibilidade. E a leitura dos evangelhos, muito menos, meu irmão. Não dá para pensar, por exemplo, que Paulo achasse que a infelicidade humana inviabiliza a vida humana para sempre. Não, crer assim é crer na lei do karma e não na graça, compreende? Então me incomoda, meu irmão, me incomoda porque o papel da igreja deveria ser o de caminhar ao lado, sabe? De lutar junto, de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, abandonar, acusar, sabe? Pesar a mão sobre quem está sofrendo, Isso é papel do diabo e não da igreja de Jesus, não é papel do cristão. Isso me incomoda porque a Bíblia, meu irmão, veja bem o que eu vou lhe dizer, ela está repleta de grandes homens de Deus que seriam fracassados em nosso tempo, hoje. Pense comigo, se fosse por filhos, por exemplo, Adão ele teria se suicidado logo no início. Noé ele não teria construído a arca, ou teria ficado bêbado para sempre, depois que Cão fez o que fez com ele, aquela obra de cachorro, Abraão não teria autoridade também, nem em razão de Ismael e nem em razão de Agar. Abraão mentiu, meu irmão, sobre a sua esposa por medo. Pois é, Isaac e Rebeca não concordavam sobre os filhos. A família de Jacó era um péssimo exemplo, foi um péssimo exemplo na Bíblia. A família de José era egípcia e a família de Moisés medianita. E Samuel? Teria ele continuado a ser Samuel em razão dos filhos que teve? A ironia é que ele foi usado por Deus para falar a Eli acerca dos seus filhos. E Davi, o que faria Davi? Não escreveria mais salmos? Davi foi um fracasso total como pai e esposo. Meu Deus, meu irmão, a Bíblia é um livro de catástrofes e de fracassos familiares. Só não vê quem é cego.
né? E o sucesso de nenhum desses exemplos que eu acabei de mencionar para você aqui agora mereceria então respeito se fôssemos seguir essa mentalidade. Então isso me incomoda, porque Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Isaac e Jacó são patriarcas respeitados em toda a Bíblia. José e Moisés são símbolos de comunhão, né, de comunhão com Deus, e Davi foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus no livro das Crônicas. Então veja bem, meu irmão, é certo que o fracasso no lar é uma flechada na parte mais dolorida do nosso corpo. É fato, mas não há ferida que Deus não possa curar. Não há, meu irmão. Não há sofrimento que Deus não possa consolar. A cruz de Cristo, ela toca com graça o drama de qualquer infelicidade conjugal ou fracasso familiar. Se não for assim, todos nós cremos em vão no Evangelho. E mais, digo a você, nós estamos ainda na lei, né, e não na graça. E dessa forma está desfeito o escândalo da cruz. Percebe? Não há fracassado na vida, meu irmão, que não possa ser restaurado pela graça de Deus. Então pense nisso, que Deus abençoe você. Um beijo.